dizer a Ti, louvar e Te exaltar, por essa noite, por esse dia onde o Senhor guardou e o Senhor cuidou de nós. Muito obrigado, meu Deus. Pai, essa noite é noite de ensino, aprendizado, muito um alimento rico, um alimento espiritual que vem da parte do Senhor, há de ser servido a nós hoje. Que o Senhor nos ajude a absorver esses alimentos, porque com certeza vai causar profunda transformação na nossa vida, e eu sei que é esse o propósito pelo qual o Senhor nos reuniu essa noite. Que seja feito conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade para nós, pois nós oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá, hoje na plataforma. Isso aqui é uma peça, viu? Abra aí a sua Bíblia, num texto que nós já conhecemos só de voz salteada, Atos capítulo 2, verso 42. Atos 2, 42. Eu acho que eu vou aumentar esse ponto aqui. Aliás, alargar aí, para caber mais coisa. Porque se volta aqui no estudo do lado, fica bem, um negócio bem apertado. Aliás, ela era bem maior essa madeira, mas eu cortei. Na época da pandemia eu mandei fazer isso aqui. Era muito largo, não precisa mais, agora tudo dá ponto. Vou ver como é que eu faço aqui. Vamos lá, acharam aí? E aí na Bíblia de vocês, Atos 2, 42? Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: e eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Meus amados, terça-feira passada eu trabalhei com vocês exatamente num texto que eu nunca tinha percebido, mas com certeza eu entendo que é a direção do Espírito Santo, que um texto tão rico, aliás, os textos da Bíblia, né? A Bíblia ela mesma nos informa que ela é como um tesouro que você cava, né? Atrás desse tesouro, e ali você vai ter coisas antigas e coisas novas, né? Ou seja, aquilo que aconteceu no passado e a aplicação do presente. Então a Bíblia, amados, é imensurável, com certeza, na sua riqueza de informação. Quanto mais você cava, mais você entende. Agora depende do Espírito Santo, porque nós homens não temos essa condição. É uma visão espiritual, é uma mente espiritual, e a mente carnal não tem condição de discernir as coisas de Deus. Por isso que muitas vezes a gente lê, não entende, passa e vai-se embora. Falta a visão espiritual, falta o entendimento espiritual. E esse texto, pelo menos para mim, tem sido maravilhoso, pelo qual Deus tem me dado a direção acerca do trabalho desta igreja. E eu tenho plena convicção nisso. E quando eu tenho convicção, amados, eu mergulho, tá? Eu entro de corpo e alma, porque quando eu sei que é da vontade de Deus, pode ter certeza que eu vou investir com tudo que eu tenho, amém? E com tudo que eu sou. Então, amado, nós temos aqui um conceito de vida, de que essas pessoas, a partir de que elas foram impactadas pelo poder da palavra de Deus, houve também uma participação de suma importância que se chama do Espírito Santo. Eu acabei de dizer, se não tiver o Espírito Santo, não tem condição de entender o que Deus fala. Nós muitas vezes devemos questionar, por que a gente não escuta Deus falar? Quando muitas vezes Deus está tentando falar com a gente, e é por isso que Deus, na sua infinita graça, misericórdia, usa situações para que a gente possa entender que é isso que está querendo. Deus, eu estou falando. Mas muitas vezes a gente diz, para entender Deus falar, porque está faltando, amados, nós essa convicção da ação do Espírito Santo, e você está atento, porque Deus fala, tá? Deus fala. E aí muitas vezes a gente fica na expectativa de um profeta que está tão escasso, né? Porque mais esse profeta que tem hoje em dia, as profecias é a mesma coisa. É igual a novela, só muda o enredo, os personagens é o mesmo, as profecias são a mesma, passa de um para o outro e fala a mesma coisa, tá? E aí, amados, a Bíblia não é assim. A Bíblia, ela se manifesta de acordo com a vontade de Deus, e Deus fala conosco. Então,
essas pessoas receberam revelação da parte de Deus, a ponto de que eles se tocaram daquilo que eles tinham feito. O que foi que eles fizeram? Crucificaram Jesus. Depois que Pedro pregou, falou de toda a trajetória de Jesus, o motivo pelo qual ele veio, né, e falou da crucificação, e ele disse: esse Jesus, tá, que eu acabei de falar para vocês, vocês crucificaram, vocês mataram. Foi que pela revelação do Espírito Santo eles disseram: estão lascados, nordestino. E agora o que é que nós faz? Aí Pedro diz para ele: pois agora, para se vocês saírem da situação de lascamento, vocês agora vão para o salvamento. Então, se arrependam e recebam a promessa do Pai, que é o Espírito Santo. E eles se arrependeram, receberam o Espírito Santo, mudaram de vida. Um estilo de vida totalmente diferente. Foi isso que eu trouxe para você terça-feira passada, tá? Eu falei sobre o nosso estilo de vida, e é isso que a igreja precisa aprender. Nós precisamos, quando eu digo igreja, mas eu estou no meio da minha vida. Nós estamos no mesmo barco, e graças a Deus que Jesus está nele. Amém? Amém. Quando eu digo igreja, mas eu estou falando para mim também, tá? Porque quando eu estou ouvindo a palavra de Deus, eu estou avaliando a minha vida. Lógico que, principalmente pela posição que eu estou, aí é que exige demais, até as pessoas. Elas não se cobram dela, mas dizem: pastor, você é pastor. Olha, você é pastor, não pode ensinar muito, não, você é pastor. Não pode porque é pastor, não pode comer muito pão, não, porque é pastor. E aí vai, ela fala: pode comer pão, o pastor não pode. Né? Tá certo? Então, amados, eu estou brincando, né? Às vezes eu exagero as coisas, mas só para poder mesmo exagerar. Então, amados, isso traz uma responsabilidade para nós, sim. Porque agora nós temos um estilo de vida. Eu não sei se você entende isso, mas precisamos entender, porque é isso que eu trabalho da igreja. Falta nós entendemos que a nossa vida, o estilo de vida, não é só aqui dentro, não. Porque quando passa nessa calçada para dentro do templo, diz: não, pensa, Pai, Senhor, glória a Deus, aleluia, mas lá fora, no seu estilo de vida lá fora, na sua casa, onde você é, no meio das pessoas que você está, você realmente, elas olham para você e veem um novo estilo de vida, uma mudança, uma transformação. Ou elas veem para você a mesma pessoa que só vem para a igreja. Quando foi domingo agora, eu preguei sobre a promessa de Deus. E eu disse que aqueles que têm a promessa de Deus no coração, a vida deles é diferente. Eles estão nesse mundo porque Deus está permitindo ainda. Mas a vida dele está na promessa de Deus. Tá? Sobre a vida de Jesus. Quem não tem esse compromisso leva a vida que tanto faz normalmente, porque ele está esperando hora nenhuma partir com Jesus. Pelo contrário, cada vez mais se firmando nessa terra. Cada vez mais buscando mais coisas para se alicerçar nessa terra. Tá? Então, eu digo isso porque é exatamente o que eu tenho visto nos comportamentos das pessoas. Aqueles que têm convicção não só de salvação, mas creem na promessa de Deus. Deus tem promessas, tem ainda para se cumprir aqui na terra. Na minha vida cumpriu-se algumas e eu creio que ainda tem outras, mas a promessa da promessa que é a volta de Jesus para me levar, esta aí, meu filho, não tem comparação. Então, se Deus me prometer mais nada na minha vida, para mim está ótimo, porque a promessa que eu preciso, eu já tenho, é de que eu vou morar com Ele na glória, e eu creio que Ele vai cumprir essa promessa. Amém? Amém. E quem tem esse compromisso com Deus, ele tem compromisso com as coisas de Deus, porque não dá para a gente separar. Se você faz isso, amado, você tem que avaliar a sua vida. Se você diz que tem um compromisso com Deus, mas não tem compromisso aqui na terra, o negócio está meio bagunçado. E é por isso, amados, que muitas pessoas não vêm para a igreja e não se convertem, por causa dos péssimos testemunhos, de pessoas que dizem que têm compromisso com Deus, mas quando eles veem o compromisso da pessoa aqui na terra, deixa muito a desejar, tá? E é por isso que nós vamos trabalhar. Então, terça-feira passada, tivemos exatamente essas pessoas mudaram totalmente o estilo de vida dela. Então, que a Bíblia, ali que você vem aqui, amado, você lê, não precisa nas entrelinhas, mas as entrelinhas também vão falar. Diz que esse povo agora se reunia de casa em casa, no partir do pão, nas orações, nas refeições com alegria e sinceridade de coração. Havia agora um espírito de sinceridade e não de falsidade. Vi até uma pessoa aí, tinha vídeo esse vídeo que a gente vai olhar uma coisa e aparece outra, e uma pessoa, eu pensei até que era um testemunho legal, uma mulher que estava ajeitando a casa dela, me disse que convidou umas pessoas para ver, e ela disse que ia falar dos sonhos, o que ele queria fazer na casa. Só que ela disse coisas que ela não ia fazer só para testar as pessoas. Falando sobre a questão de uma pessoa que inveja tem, e aí a pessoa começou a agir de uma forma, e ela disse para você ver, ela disse: tenha cuidado com as pessoas com que você fala seu sonho. Né? Realmente isso existe
isso, tá? Mas, amados, que essa situação, que isso aconteça com as pessoas que não conhecem Jesus, mas com os crentes, servos de Deus, com esse tipo de comportamento mundano, tem alguma coisa errada, tá? Tem alguma coisa errada. Então essas pessoas se reuniam e tinha uma característica, que elas estavam sentando à mesa nas refeições. Elas faziam isso com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, e o motivo pelo qual, amados, o estilo de vida dessas pessoas mudou, que a resposta, sabe o que foi? As pessoas tinham uma simpatia, esse grupo de pessoas. Eles simpatizavam com ele. Eu acho tão legal. Olha essas pessoas, esses irmãos aí, olha como é que eles vivem, se abraçam, se eles estão juntos ali, eu acho tão legal. Isso começou a chamar a atenção nessa sociedade, nessa época, porque tem esses filmes aí que vocês que passam aí sobre a vida de Jesus, sobre as cidades, e vai, assista, porque aí você vai ter mais assim, uma condição de enxergar o contexto dessa época, porque às vezes a gente olha, a gente fala com a Bíblia, mas está olhando para o contexto de hoje, mas eu estou exatamente contextualizando ela, ou seja, aquilo que realmente aconteceu, e houve uma revolução para que a Bíblia pudesse realmente ser colocada aqui, que houve uma revolução, uma mudança de vida, uma mudança de hábito, coisa que eu tratei bastante aqui, né? E eu não sei como é que está você em relação aos seus hábitos, mas na minha vida eu ainda estou encaixando muita coisa, porque eu me pego pensando exatamente naquilo que eu preguei aqui para vocês, tá? E alguns hábitos eu estou ali se esforçando para criar esses hábitos, porque o bom hábito eu fico na dificuldade medonha, o mau hábito é muito fácil, né? Nós somos tendenciosos a isso, tá? Então, acerca desse estilo de vida, eu tratei. Primeiro que eu coloquei sobre o estilo de vida, né? Lá em Efésios, capítulo. O negócio aqui pifou, esse negócio aqui, cobra. Lá em Efésios, capítulo 4, 22. Negócio aqui, negócio de conectar, desculpa o que eu falo, né? Efésios 4, capítulo 22. Efésios 4. Confiança. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se. Quanto à antiga maneira de viver, vocês, o que é que tem na Bíblia de vocês aí? Quer destruir? Destruir, despir. Bom, despir é você, quanto à antiga maneira de viver, vocês tiram a roupa do velho homem e veste do novo. Pronto, como assim? Né? Corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Tá? Só daí. O apóstolo Paulo diz: quanto à antiga maneira de viver, refere-se a um estilo de vida baseado em práticas e comportamentos que são considerados negativos ou inadequados. Ei, está falando da antiga maneira de viver. Ou seja, nós temos uma antiga maneira de viver, mas agora, por causa da obra de Cristo Jesus, e eu creio na obra de Cristo Jesus, agora eu tenho uma nova maneira de viver. E ele está comparando isso porque há uma roupa velha e uma roupa nova. Quem gosta aqui de usar roupa nova? Chico, olha aí, eu gosto de usar roupa nova. Não é legal usar roupa nova, né? Mas tem uns que gostam de usar roupa velhinha. Eu gosto de usar uma vestida velhinha, uma vestida já bem amaciada, né? Mas, amados, o apóstolo Paulo está tratando, e ele traz aqui, coloca exatamente nessa questão, para você entender, para nós entendermos, para os irmãos aqui entenderem, quanto à antiga maneira de viver, você deve se despir, ou seja, tirar essa antiga maneira de viver. E agora se vestir de quem? Da nova criatura, tá? Também trabalhei, amados, que em termos mais detalhados dessa antiga maneira de viver, nós podemos concluir, primeiro, comportamentos pecaminosos. Você sabe o que é pecado? A atração por coisas que não podem, né, ser destrutivas, e elas são destrutivas e prejudiciais à nossa saúde, ao nosso corpo. Mas eu digo que pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, porque destrói o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Pronto. Então, nós já temos maturidade suficiente para saber o que é bom e o que é ruim, o que presta e o que não presta, tá? Outra coisa, falta de discernimento, né? Vícios e desejos enganosos. O que é isso? Vício e desejo enganoso.
Mas essa capacidade que nós temos, esse sentimento de desejar, mas Pai, foi Deus que criou. Agora Satanás pegou isso e deturpou. Ele pegou isso e transformou em maldição. Quando nós desejamos algo que realmente não é da vontade de Deus, e tudo aquilo que não é da vontade de Deus é prejudicial à nossa saúde, tá? Então, certos desejos nossos não podem ser satisfeitos, mas outros desejos não tem problema nenhum. Senão, muitas vezes a gente cai no desequilíbrio. A pessoa, sabe quando está desejando? Bicho, isso é pecado, desejar. Tem pessoas, meu filho, que eu vou te contar, legalista. Tudo agora é pecado. Tudo agora vem pecado. Essa roupa é pecado. Esse tênis é pecado. Vixe, essa cidade é pecado. Esse cabelo desse jeito é pecado. Tudo é pecado. Misericórdia, irmão. O que é que você está fazendo na face dessa terra? A gente ter voado para a glória. Não espera ter os anjos, não. Tá? Fala para Elon Musk que tem uns foguetes ali que vai deixar, sei lá. Porque, amados, é a pessoa legalista. Ela não, a vida dela é pecado. Está perfeita. Agora dos outros, todo mundo é pecado. Isso é pecado, pecado, pecado. Quem se preocupa muito com pecado, pecado é pecado. Você tem que se preocupar com a sua santidade. Aliás, você tem que viver pela sua santidade e o pecado está fora. Não entra. Onde tem santidade, o pecado não entra, amados. Amém? Amém. Vamos lá. A falta de discernimento, que é isso? Incapacidade de distinguir entre o bem e o mal, ou de tomar decisões sábias e responsáveis. A falta de amor e compaixão, priorização de egoísmo, tá? E da indiferença em relação aos outros, influência negativa de outras pessoas. Uma falta de amor, o crente com falta de amor. Mas vocês foram salvos por causa do amor de Deus. E o Senhor diz, o apóstolo Paulo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E Cristo é a revelação do amor de Deus para nós. Mas sabe o que é que acontece com a gente? Eu estava comentando assim com minha esposa, eu digo, olha, nós somos mal, eu sou mal. Eu vi uma situação e julguei, eu pedi perdão ao Senhor, está vendo? Pastor de vocês também, né? Eu vi uma situação, depois eu pedi perdão, porque eu disse, olha, eu posso assim, não, vai ver que aí vai ver. Eu tenho certeza. Sua certeza está baseada em quê? Em aquilo que você acha, ó, o tamanho do ponto de interrogação. Né? Eu já disse até que eu estava até com minha esposa. E aí, está faltando sei o quê? Não, eu acho que tem, isso aí não serve para mim. Porque talvez tenha ou talvez não tenha. E aí, como é que eu vou fazer uma coisa que eu acho que tem ou não tem? Então, tira esse acha aí, vamos deixar esse acha do lado. Tem ou não tem, ou é ou não é. A palavra de Deus é sim, do crente é sim, sim, não, não. Não, eu acho, não, talvez, não pode ser, mas isso é horrível. Tem gente que só vive com essas palavrinhas na boca. A reação dela, não, eu acho que dá para mim, não, pode ser. E aí, se não dá, vai dar certo. Pode ser. Como é que eu vou fazer alguma coisa, um evento, vou resolver uma situação de vida? Não pode ser. Eu acho, talvez, vai dar, também vai dar certo. Não vai dar. Com essa fé todinha, eu já sei que não vai dar. Então, nós precisamos viver pela fé. Eu creio. Aí essa questão que a gente diz, como eu disse, eu pedi perdão ao Senhor que eu julguei uma atitude, e a gente, rapaz, dá para trabalhar em Hollywood, dá um filme todinho. Então, os personagens todinho, e dá para escrever script. Aí o script lá, a pessoa faz isso, faz isso. Eu tenho certeza. Baseado em quê? Sua certeza? Naquilo que você pensa, naquilo que você acha. Ó, mas certeza tem que ter prova. Tá? Para você ter certeza, precisa ter primeiro as provas. Para dizer, olha, tenho certeza. Como é que você tem certeza? Está aqui as provas. Aqui, ó. Aqui a foto, aqui. Pronto. Aí sim, a sua certeza, ela tem agora um embasamento. Quanto não, meu filho, fique calado. Fique calado. Espere acontecer para você realmente tirar as suas conclusões. Amém? Amém. Falta de discernimento, falta de amor, de compaixão. É inconcebível uma pessoa, um servo de Deus que se converteu, dor de vida e continua sem amor e sem compaixão. Se eu eliminava logo. Não. Meu filho. A mudança para uma nova maneira de viver envolve deixar para trás a antiga forma de ser e adotar novos valores, comportamentos e atitudes. Ei, o apóstolo Paulo, o que ele diz? Deixa eu ver mais. Efésios. Deus tem medo. Está achando? Quanto à antiga maneira de viver,
da antiga maneira de viver, tira a roupa. O velho homem e vista da nova criatura. Tá? Então é exatamente isso. A mudança de uma nova maneira de viver envolve deixar para trás a antiga forma de ser e adotar novos valores, comportamentos e atitudes. Como é que a gente faz isso? Você sozinho tem condição de fazer isso? Você acha que tem? Porque tem pessoas que são autodidatas nas coisas de Deus. Eu sei de tudo, já aprendi, eu vou dar aula. Amados, precisamos ser humildes e reconhecer quem nós somos. Não é quem os outros. É muito fácil. Não diz, fulano de tal. Você. Aponte, for me, em mim, né? Em mim. Então, ponto para você. Olhe para você e diga, Senhor, avalie. Davi sempre fazia isso na Davi, né? Sabia Davi sabia, ele sabia exatamente quem ele era. Ele coloca em mim, Senhor, um coração disposto a te obedecer. Sonda-me, Senhor. Sonda o irmão, sonda o fulano de tal, lá atrás de nós não. Eu preciso ser o apóstolo. Tira a roupa, se veste com os novos valores, comportamentos e atitudes. Não, já. Isso pode incluir, primeiro, arrependimento. Precisamos entender, amados, que as coisas de Deus começam na nossa vida quando a gente se arrepende. Quando a gente se não se arrependeu, não acontece obra de Deus. Pedro pregou e disse: arrependam-se. Arrependam-se. A obra de Deus começa na tua vida, amados, quando você entende que você precisa se arrepender. Eu me arrependo de pensar nisso. Eu me arrependo de ter feito isso. Aí sim. Muita gente joga pedra no Davi, porque, mas que pode, Davi matou, foi homicida, ele premeditou o crime e tal. Depois o Senhor diz assim: homem segundo meu coração. Sabe por quê, mano? Porque Davi, quando ele estava ali na carne, ele quis encobrir o seu pecado. Mas ele fala isso lá em Salmos. Quando ele quis encobrir o seu pecado, o que é que aconteceu? Até os seus ossos se apodreceram. Mas aí quando o profeta veio e contou a historinha, e ele caiu na real, ele disse: pequei contra você. Eu me arrependo. Amados, nosso Deus é um Deus de misericórdia. Pense em Deus de misericórdia. E ele, amados, está disposto, amados, a trazer de volta todo aquele que se arrepende do seu pecado. Nós temos a história do filho pródigo. Nós precisamos entender isso. Mas tem pessoas que querem voltar ao mesmo lugar de onde estavam sem se arrepender. Se torna o quê? Um instrumento de Satanás. Porque o Espírito Santo não vai agir, uma pessoa que não se arrepende. E aí Satanás diz: opa, esse aí vai trabalhar para mim na igreja. E ele fica no meio das ovelhas, sem se arrepender daquilo que fez. E o que é que ele vai fazer? Vai estar o veneno dele. Mas não tem por onde não. Ou serve a Deus ou serve o diabo. Não existe meio termo. Não existe isso. Tá? Não existe isso no mundo espiritual. Conversão, mudança radical de direção, adotando uma nova perspectiva e proposta. Conversão. Mas conversão é mudança de direção. É um arrependimento que lhe leva agora a você a mudar de direção. Eu andava nesse caminho, mas não mais. Eu estive essa tarde visitando uma pessoa que Deus me levantou ali para orar e interceder para a vida dessa pessoa. Ele sofreu um acidente, era um homem de Deus, um homem que buscava Deus nos montes. Acabou o Satanás arrumou uma armadilha aí na família dele, acabou se afastando da esposa, se afastando de Deus, e foi para onde? Fazer aquilo que Satanás gosta: bebida, prostituição, droga. Homem de Deus, homem que ganhava almas para Jesus, um verdadeiro evangelista. Por isso que eu digo: ou você decidiu, ou você trabalha para Deus, ou não diabo. E aí, amados, a vida do homem foi de escada abaixo. Resultado, amados, sofreu um acidente. Ficou lá no JF 2 meses, tá? Em estado de vida e morte, tá? Mas como o nosso Deus é um Deus de misericórdia, um Deus maravilhoso, essa pessoa teve uma experiência com Deus, e aí, amados, ele se arrependeu.
Agora você está esperando acontecer isso contigo? Deus me livre. Quero não, está tudo inteiro aqui, papai. Tá. Quando eu estava num rumo dentro da igreja, achando que estava fazendo a vontade de Deus, trabalhando, fazendo isso, fazendo aquilo, correndo atrás das coisas, Deus disse para mim: olha, se você não parar, eu vou quebrar as suas pernas. Eu não estava fora da igreja, eu não estava bebendo, prostituindo, não. Tinha me convertido, estava com minha esposa, meus filhos trabalhando. Agora só que a minha visão era outra. Trabalhando, correndo. Aí Deus foi falando para mim, através do meu pastor, foi uma pessoa, foi qualquer um, foi meu pastor, e disse: ó, se você não parar, Deus ali vai quebrar as suas pernas. Aí eu, na hora, eu respondi: vai não, porque eu parei. Tá? Eu não sou burro de continuar tentando contra os aguilhões do Senhor, é Bíblia. Mas tem gente que tenta contra o aguilhão de Deus. Resultado: sofrimento, dor e angústia. O pior, não sobra só para você. O pior, o problema é esse. A família toda entra no barco. A família, porque os amigos, ó, tchau, bye bye. Né? Os amigos, ó, mas fica pai, mãe, esposa, fica tudo no mesmo barco, no sofrimento. E aí, rapaz, depois eu conto mais testemunho desse rapaz, muito maravilhoso. Mas aí, quando ele entendeu que eu narrava uma experiência, ele disse: eu vou voltar. E eu vou voltar para o meu Jesus. Eu não vou mais fazer aquilo que eu estava fazendo. Está aí hoje. Ele vai vir aqui, eu vou trazer para ele contar o testemunho, vai ser maravilhoso o testemunho dele. Vocês vão ver. Nasceu de novo. Mas tem muita gente que é assim, amado. Eu disse para ele: sabe por que aconteceu isso com você? Porque Deus te ama. É o amor de Deus. O amor de Deus, na verdade, muitas vezes nos leva a sentir a dor do sofrimento para você valorizar a dor do livramento que Jesus teve lá na cruz do Calvário com sua causa. Ele deu. Amém? Amém. Comportamentos pecaminosos, atos que são considerados ofensivos a Deus, contrário. É aqui moral, ética, respeito, honestidade, justiça, responsabilidade. Agora, amados, agora, como eu disse para vocês, como que a gente vai fazer tudo isso? É muita coisa, não é? Mas é muita coisa para a nossa caixinholazinha, para a nossa cabecinha de cearense, embora ela estava muita coisa, tá? Mas é muita coisa, pastor, muita coisa. O senhor falou isso, agora nós não temos condição, aprenda isso. Você não tem condição de se santificar sozinho. Nós não temos condição, Deus sabe disso. E Ele não ia colocar algo para nós que a gente não tem condição de levarmos. Ele não faz isso, tá? E primeiro, nós vimos aqui, amados, que depois da pregação de Pedro, eles receberam o quê? A promessa do Pai, que é o Espírito Santo. Que não foi só para os discípulos. Os discípulos, amados, os discípulos que agora apóstolos receberam o poder do Espírito Santo, porque ninguém faz a obra de Deus sem o Espírito Santo. Então eles precisavam receber o quê? Ensinamento de Jesus. Não foi? Receberam todo o ensinamento de Jesus, conviveram com Ele, comeram com Jesus, mas faltava, amados, a consolidação de tudo aquilo que se chama Espírito Santo de Deus. Ei, consolidação, Espírito Santo. Liga aí, viu? Nós vamos começar um trabalho, aliás, a gente já tinha começado, mas ele vai intensificar mais. E agora eu peguei agora isso aí. Tá? Consolidar significa a ação do Espírito Santo por completa. Não é um pedacinho. Porque assim, quando a pessoa se converte na igreja de Jesus, ela recebe o Espírito Santo. Mas aí agora ele precisa haver uma parceria. Eu dou liberdade e ele age. Se ele não der, ele vai. Porque normalmente eu vejo pessoas que o Espírito Santo está amarrado, em vez de ser um demônio, bicho. O diabo doeu. Não tinha um demônio aí, ele não vai culpar ele não. Tem um diabo de você mesmo. Né? Que toda vez que tem um assunto, ele pula logo. Ei, eu que resolvi a né? É um diabo doeu, mano. Pessoas altamente explosivas, tal do pavio curto, né? Mas também o diabo doeu. Ou você dá um jeito dele, só pode dar um jeito dele, mas se você soltar o poder do Espírito Santo que já está em você. Agora ele não é mais educado. Quem é mais educado é o diabo do seu eu. Que ele passa na frente do Espírito Santo e quer resolver a parada logo de tarefa logo. Meu filho, mas você não viu, né? Eu pensei que eu estou criando algum personagem dele, não, porque eu já vi. Mas eu já vi dois crentes no outro bufando. Meu Deus, dois irmãos. Mas olha aquele menino. Você já viu aquele menino? Eu não sei, antigamente, só os antigos estão aqui. Os antigos estão aqui.
todos se inflamaram lá dentro de uma sala. Eu digo, Jesus, misericórdia. E ficaram assim, aqueles gatos. Vocês já viram como é que os gatos fazem? Faz. Aí eu tenho tanta raiva. Aí você dorme, plena madrugada. Aí o bicho está lá. Quando eu abro a porta, está um para a cara do outro. Vai te dormir, vai te tu. Aí fica os dois. Por que esse filho não se atraca logo e resolve o problema? Fica não sei quantas horas só. Vai tu, eu não sei quantas. Aí você já pensando antigamente, por mim ia brigar com o outro. Não, é só os gatos. Você é só ovelha. Tá? Antigamente o menino brigava com o outro, a pessoa dava corda. Nós da corda. Lembra aí, irmão Chicão, da corda? Né? O menino se brigava com o outro, aí ficava um do outro. Mas não sei o que, mas não sei o que. Aí o outro, só tem que primeiro, o outro estava não. Costa primeiro, estava mal. Cuspia de lá, na cara do a mão era assim, rapaz, para você ver como a gente é mal, né? Aí ficava o outro sem coragem de começar o pau, né? Aí o outro pegava, aí chegava o terceiro, aí botava a mão no meio dos dois, assim, quem cuspir primeiro, cuspir tchau. Vocês não são desse tempo, não. Vocês não são desse tempo, não. Amados, onde é que nós estamos mesmo? Sim. Vocês tiram, não, não tem hoje. Isso é coisa antigamente, tá? Mas, amados, nós somos bons. Nós precisamos de uma ação do poder do Espírito Santo. E sobre tudo isso que eu falei até agora, amados, nós não temos condição de fazer essa obra sozinho. Os anjos quiseram fazer, mas o que foi que Deus disse? Não. Vai ser eles. Eles quem? Eles quem? Nós. Tira esse nós aqui, nós. Principalmente o nós. Tá? Isso, né? Principalmente o vós, tá? O Senhor disse, é eles que vão fazer a minha obra. Olha que coisa interessante. Homens pecadores fazendo uma obra do Deus Santo. Rapaz, só Deus mesmo. Para pensar em tal coisa, né? É a mesma coisa que botar gato e cachorrinho dentro do balaio. Aí sacode, né? Coitado do cachorro, né? Então, amados, é agora que eu entro, tá? Com o quê? O nosso estilo de vida, amados, ele precisa ser embasado na palavra de Deus, tá? Mateus capítulo 28, finalzinho, tá? Aí, Mateus, capítulo 28, verso 18, diz assim. Então, aqui, estou aí já. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Promessa de Jesus. Mas não, Jesus está sempre conosco. Amados, as coisas de Deus têm sempre condição para nós. Não, mas já Deus disseram, Manuel, Deus conosco, ele veio salvar quem? O seu povo. Não foi qualquer povo. O anjo disse para Maria, ele pode chamar de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Condição, precisa ser povo de Deus. Aqui ele está dizendo, amados, que a promessa, e eu estarei sempre com vocês, se nós estivermos fazendo exatamente aquilo que ele deixou para fazer. Se você está fazendo aquilo que você quer bem entender, fazer, Jesus não está com você. Não, pastor, mas eu fico próprio para mim. Eu tenho aqui texto bíblico. Eu tenho textos bíblicos. Agora não vamos também levar para. Eu estou dizendo que ele não está com você se você decidir andar pelos seus próprios caminhos, pela sua própria vontade. Mas se você tem no seu coração desejo de continuar a obra de Deus, fazer a obra de Deus, buscar ali ao Senhor, com certeza Jesus está com você. Assim como a ação do Espírito Santo.
Tá? Aqui ele está entendendo, amados, que ele deu uma ordem, tá? Ele disse, ó, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, tá? E, amados, discipulado, quem não sabe o que é discipulado? Porque chegou uma pessoa aqui na igreja e eu falei, o que é isso? E veio de uma igreja. Não é porque a igreja não esqueceu. Esqueceu de que precisa fazer aquilo que Jesus deixou para fazer, e a gente está fazendo aquilo que a gente acha que deve ter feito. Eu vejo uma igreja, quando eu digo igreja, amados, presta atenção, tá? Vamos aqui ser sensato. Quando eu digo a igreja está fazendo o que deve ser feito, eu estou falando aqui, ó, tá? Daqui para cá. Porque a liderança é que é responsável. Vocês são as ovelhas, e quem guia as ovelhas é o pastor, a liderança. Quando eu estou falando que a igreja não está fazendo o que deve fazer, é porque o princípio parte daqui. Eu sou o responsável para a liderança, pastores, mestres e líderes, e o povo segue, tá? Então, quando eu digo que a igreja não está fazendo o que é para fazer, porque perdeu o rumo. Estamos fazendo qualquer outra coisa, faz evento, faz não sei o que, não sou contra o evento. Nós temos aqui eventos anuais da igreja que já está na nossa agenda, só que a gente não pode perder o foco daquilo que Jesus deixou para a gente fazer, amém? Amém? E aí, pega o foco e fica preenchendo com coisas, com evento, não sei o que e tal, e o povo só participando, fazendo, porque é bom demais, é ótimo. E a missão, cadê? A missão de Jesus disse, e de fazer eventos de todas as nações, tá? Ele mandou fazer isso. E faça evento, faça isso, faça aquilo, não. Ainda que possa acontecer, e tem aqui na Bíblia, tem os eventos, tem as festas anuais, aqui tem Páscoa, e vai, mas não podemos perder o foco. Jesus veio com uma missão, e essa missão foi focada em fazer discípulos, tá? Então, essa palavra discípulo, ela precisa ser sempre tratada na igreja, tem que ser a palavra que está na ponta da língua da igreja, porque essa é a missão. É a missão da igreja. Qual é a sua missão? Não sei não. Acho que é comer, beber, dormir. Não é, tá? Não é. Você não é pacto comigo. Olha, discipulado. O que é discípulo? Tá? E o que é discipulado? Discipulado vem do discípulo, né? Discipulado, amados, é aprender a ser como Jesus e ensinar alguém a ser como Jesus também. Tão simples. Ele disse, olha, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês. Então, amados, discipulado é uma transferência de ensinamento que eu passo para uma pessoa. Transferência de ensinamento que eu aprendi. O apóstolo Paulo, ele tem muita autoridade, mas isso é convicção. Ele disse, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso é discipulado, tá? O discipulado, amados, é o reflexo da pessoa de Jesus na sua vida, e esse reflexo vai passar também para outras pessoas. Jesus, amados, é o princípio da luz em você. O sol, tem um sol, mas o reflexo do sol, ele ilumina quem? A lua. Eu depois que eu estou de férias, já sei. Pode responder que eu estou de férias. Pastor, eu estou de férias. Né? O sol é um astro iluminado. Pois é. Assim vai ser competição de ganhão. Amados, o sol, ele tem luz própria. Amém? Amém. O sol tem luz própria. Inclusive, acho que a China está tentando inventar um sol. Eu vi, manda esse jato chinês vir para cá, para a culpa dele, eu quero para tosse. Nunca mais eu não quero inventar sol. Estão fazendo, conseguindo nós dar. Eu vou dizer, cearense não precisa inventar sol, não, já tem. Aliás, parece que tem um para cada um, para o né? Então, quente. E aí, amados, o sol é um astro que tem luz própria, tá? Mas aí, amados, o sol, a luz dele vai e alcança outros. A lua, né? Lua, as estrelas, o que mais? Os astros. Olha só a luz do sol como é forte, né? Amados, Jesus, ele é a luz que nós precisamos.
E a luz que está em você, Jesus disse: vocês são luz do mundo. Nós não brilhamos por conta própria, nós precisamos desse astro. O nome dele é Jesus. E ele nos ilumina e o reflexo da nossa luz passa para as pessoas. E assim sucessivamente. Por isso que tem tantas estrelas aí, amados, tudo iluminado pelo sol. Assim, amados, há de ser, amados, a nossa descendência. Foi assim que o Senhor disse para Abraão: vem aqui para fora da tenda. Olha para as estrelas. Consegue contar? Isso? Nossa, é muita estrela, pois assim será a sua descendência. Iluminada por Jesus. Amém? Amém. Então, você, amados, agora sabe o que é discipulado. Você sabe o que é de ser discípulo. Discípulo, amados, é aprender como Jesus é. E você pega esses ensinamentos, coloca em prática na sua vida. E agora o discipulado é eu passar para outra pessoa. E aí, Jesus, amados, no final de tudo aqui, de toda a sua trajetória, o que é que ele diz para o discípulo? Jesus aproximou-se dele e disse: foi-me dado todo o poder e autoridade. Portanto, amados, Jesus não ia mandar você fazer nenhuma obediência se ele não tivesse uma capacitação para passar para você. Olha, isso é muito prático na vida militar, tá? Na vida militar, nas pessoas que são autoridades de um país. Aqui nós temos aqui agente de trânsito. Ele chega ali, agora quer ter um sinal aqui. Se ele chegar ali, o sinal quebrou, ele chega lá, fica lá no meio do sinal. Se ele faz assim com a mão, você passa por cima dele? Não. Ou qualquer outro doidinho lá, você passa por cima. Mas ele não, por quê? Porque ele é uma autoridade, ele está representando uma autoridade. E a gente respeita ele. Por quê? Porque ele está abaixo da autoridade. O militar do mesmo jeito, né? Tem lá o comandante, coronel, cabo, soldado, e aí vai. Mas todos eles estão revestidos com uma autoridade maior. Amém? Amém. E aí, amado, Jesus agora comissionou o seu discípulo: vão e façam discípulos de todas as nações. Agora ele diz o quê? Portanto o quê? Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ele tinha autoridade no céu, tinha como filho de Deus. Desceu à terra, pagou o preço que era para ser pago. Satanás foi frustrado dos seus planos. E aí ele pegou a chave da morte. E aí, meu filho, pronto, depois Jesus tomou a chave da morte, já era. Toda a autoridade foi me dada no céu e na terra agora. Por que foi me dada? Porque ele entregou. O apóstolo Paulo disse que ele se despojou. Tipo esse termo que estava aqui. Se despiu. Jesus se despiu de autoridade. Por quê? Para se fazer homem. Para poder passar pelos mesmos princípios que nós passamos para poder vencer o pecado. Ele se despiu. Ele entregou toda a sua autoridade. Por isso ele diz agora: toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Ele trouxe de volta para ele. Por quê? Porque ele pagou o preço. A missão que o Pai tinha para ele, ele cumpriu. Mas ele deixou essa missão de continuidade para você e para mim. Olha que responsabilidade, a igreja precisa entender isso. Nós temos essa responsabilidade, amados. Aprender a ser como Jesus e ensinar alguém a ser como Jesus. Não é ser como você, mas é ser como Jesus. Mas se Jesus está na tua vida brilhando, amados, ele vai imitar você. E essa é a grande responsabilidade do discipulador. Discipulador é aquela pessoa que vai transferir a pessoa de Jesus para outra pessoa. Mas, amados, como ele não está vendo Jesus, ele vai olhar para você e ver a sua conduta, a forma como você trata a sua esposa, como você trata seus filhos, a forma como você fala, como você se expressa. Ele vai olhar seus comportamentos e ele vai imitar. O filho imita o pai, né? Por mais que ainda o filho tenha lá naquela missão de imitar o pai, mas não tem nem como, fica parecido, né? Por causa de quê? Convivência, tá? Ele diz: olha, anda igual o pai, mas ele não quer andar igual o pai, mas porque ele é filho dele e convive, passa para ele e acaba que aprendendo, não tem como. Amém? Amém. Mateus 28, 19 diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho. A nossa missão não é apenas ir, mas também fazer discípulo. Fazer discípulo está no imperativo. Aí quando ele diz, olha, no grego, deixa eu ver aqui: portanto, vão e façam todas as nações, batizando no Pai, no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esse vão, ou então a questão de ir, amado, é indo. É por onde você anda, indo. Quando ele manda pregar, é indo. Não é só no ir e acabou-se.
é indo, é fazendo, tá? Traz aqui a nós uma questão de estar sempre operante, tá certo? Então a nossa missão não é apenas ir, mas também fazer discípulos, né? Evangelizar, gosta aqui, vamos evangelizar, salvar. O que é evangelismo? Você vai falar de quem? Jesus. Chega lá, você vai falar de Jesus para a pessoa, conversa, tal. Vai-se embora. Cumpriu a missão de Jesus? Não. Você só evangelizou. E a missão de Jesus é evangelizar e discipular. Fazer discípulo. Só evangelizar você não faz discípulo. Você começa com o evangelismo. Temos pessoas aqui, né? Catarina, Fabiana, e aquele ali de Tabela também. Então, você começa no evangelismo, mas a intenção é discipular essas pessoas, fazer deles seus discípulos, discípulos de Jesus, amém? Amém. Mas aí, a igreja muitas vezes vamos evangelizar, sabe, todo canto, deixando papel para todo canto, cesta básica, não é a missão que Jesus deixou para a igreja. Ele está fazendo uma parte dela. Jesus mandou fazer uma parte, mandou fazer o todo. Portanto, por tudo isso, tá certo? Então, precisamos, amados, a nossa missão não é apenas ir, mas também fazer discípulos, tá? E, amados, nós precisamos estar com Deus. Precisamos estar com Deus? Sim. Devemos estar com Deus, mas nós precisamos estar com pessoas. Eu tenho visto, amados, que tem pessoas que ela tem dificuldade. Ela não tem dificuldade de estar com Deus, ela tem dificuldade de estar com pessoas. Sua vida não, minha vida é com Deus não. E com as pessoas, não. Está errado. Está errado. Você não entendeu o princípio de nascer de novo. Você não entendeu o princípio pelo qual Deus me salvou. É porque através da sua vida, outras pessoas. Gente. O propósito de Deus, amados, é alcançar pessoas, gente. E você, amados, é o enviado de Deus. Então, precisamos estar bem com Deus, andar com Deus, buscar a Deus, mas também precisamos buscar pessoas. Tá? Não é andar com as pessoas devem andar com você. Porque eu vejo muito crente, principalmente jovem, que eles têm a necessidade de se inserir naquele meio. Então, ele conquistar aquelas pessoas para Jesus, ele se lança no meio das pessoas. Está no meio deles. Jesus não estava no meio da multidão. O alvo de Jesus é a multidão, mas está no meio dela. Ele pregava para a multidão, mas ele não andava com a multidão andava atrás dele. Os crentes andam atrás da multidão. Está errado. É a multidão que é para andar atrás de você. É as pessoas que é para ir buscar você, se interessar em andar com você e ser igual a você. Isso é discipular, fazer discípulo. E é através do evangelismo. O evangelismo é lógico. Nós vamos até as pessoas, pregamos sobre Jesus, e aí depois vem um contato, e aí você começa a acompanhar aquela pessoa com o propósito de discipular ela. Amém? Por quê? Porque sobre tudo isso que eu falei anteriormente aqui, não tem condição da pessoa se formar sozinha. E Deus conta com você e conta comigo para fazer isso com as pessoas. Pode ver, prestar atenção, pessoas que é criado sozinho na igreja. Como é? É qualquer jeito. É igual o pessoal que rapaz, menino é igual, é criado como quem cria batata. Lança ali, e nasce sozinho e sai correndo sozinho, igual o finquizeiro que sai correndo. Né? Aqueles bichos da África que assim que nasce nem sai correndo. Não, amado, nós não somos assim. Então, amado, da mesma coisa, da mesma forma, é quando nós somos formados em Cristo Jesus. Nós precisamos, amado, de ser amamentado, de ser alimentado. E o discipulado é alimentar as pessoas. Alimentar com tudo aquilo que Jesus ensinou. E aí sim vai vir uma mudança e transformação de mente, metanoia, mudança e transformação de mente, de atitude, sobre tudo isso que eu falei aqui anteriormente. Mudança de direção acontece aqui na mente, uma transformação acontece na mente, decisão, mas tem pessoas que eu vejo, que eu tratando a pessoa, até vem cá, falta você se avaliar. Porque a pessoa por tudo, não consigo precisar. Filho, cadê a obra de Cristo na tua vida? Porque aquilo que nós não podíamos fazer, Jesus fez por nós na cruz. Ele pagou o preço que a gente não tinha condição de pagar. Pronto. Aí ele disse, agora no mundo vocês vão ter aflições, mas tem no ano, eu venci o mundo.
E aí ele cedeu a palavra dele e disse: tudo posso naquele que me fortalece, em Cristo somos mais do que vitoriosos. Mas eu creio que não toma posse. Parece que em Cristo são mais do que derrotados. As pessoas passam por cima, você não consegue, não pode, sai fora isso aí. Porque tem pessoas que têm esse mau hábito dela mesma se automutilar. Não posso, não consigo, eu sou fraca, eu sou fraco, eu sou fraco, eu não aprendo. Como é que vai para frente se você está declarando com a sua boquinhazinha essas bênçãos para a tua vida? Porque eu não quero para a minha vida. Tem gente que amado, se alimenta, sabe quem que se alimenta? Que gosta de tudo, está alimentando o demônio. Demônio e seres espirituais malignos se alimentam de coisa ruim. Se a tua boca só sai coisa ruim, tu está alimentando o demônio, amados. Para você diz, pode agora jorrar água amarga e água doce de uma fonte, da mesma fonte. E aí vai, não, mas sai fora. Está precisando que se converter. Se converteu não. Se converteu não. Passou da igreja flutuando, amados. Feito isopor na água. Próximo ponto é: o verdadeiro discipulado, amados, começa quando ele acontece através do ensino e também através do batismo. Batismo, tá? O discipulado, o propósito é levar o batismo. Jesus, quando ele veio para iniciar o ministério dele, ele foi batizado. Embora ele não precisasse, porque a essência do batismo de João Batista é: eu me arrependo, arrependimento, tá? Certo? Então, amados, mas Jesus foi porque precisaria cumprir a lei, e ele veio cumprir a lei, não foi revogar a lei. Muito crente quer revogar a lei. Eu não vou nem tratar disso agora para não acertar aqui o negócio, me esculhambando. Mas é assunto para outra oportunidade que você vai se direcionar. Mas muito crente aqui na igreja, ele quer revogar a lei, porque ele quer estabelecer a lei dele, a lei que ele entende que é assim. Não vou entrar nesse método não. Mas Jesus disse que veio cumprir a lei, então João não queria. Não, Senhor. Aqui eu assisti aqui o filme do bonequinho aqui. Ele disse: não, Senhor, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vem a mim. Eles deixam por enquanto, para que se cumpra a lei. E Jesus foi batizado. Então, amados, o propósito do discipulado é: eu alcanço uma pessoa pelo evangelismo, após o evangelismo eu entro com o discipulado. E o propósito do discipulado é levar a pessoa ao batismo. Que isso? O novo nascimento. O novo nascimento pelo ritual que a gente precisa. Aquele ritual mais é para quem te fez, amigo. Fundou água e ali saiu uma nova criatura. É apenas um ritual. Mas ele precisa acontecer na nossa vida. Porque ele precisa ser exteriorizado. Aliás, ele já está dentro do nosso exterior. Ele é interior. Ele apenas é exteriorizado através do batismo. Amém? Amém. Então o verdadeiro discipulado acontece através do ensino. Tem que ensinar. Precisa ensinar. Uma criança ele está ensinando, né? O Isaac aí, é diretamente o pai e a mãe dele ensinando a ele. Ele está na fase de aprendizado. Aliás, todos nós estamos, né? Só que a criança ela tem sido, porque o HD dele está zerado, ele precisa aprender muita coisa na vida dele. É todo o tempo, é o dia todo ensinando, né? Não, o senhor não quer dizer não. Então é o dia todo ensinando a ele. Tá? Falar que ele achou bom, dizer foi não. Sabe como é? Não. Quer muito dinheiro? Não. Quer uma pizza? Não. Dá, tchau. Então, amados, acontece através do ensino. Não pode deixar de ter o ensino. É no ensino que a pessoa vai ser confrontada pelas suas atitudes do velho homem, para que você traga agora a atitude de um novo homem, uma nova criatura. Como se deve proceder, como eu devo ser, como eu devo tratar as pessoas, como agora eu devo andar, como eu devo me comportar. Isso tudo faz toda a diferença. Sabe o que é que acontece quando não há o discipulado? Batata. Foi criado com batata na igreja. Aí quando você vê nos cantos por aí, amado, eu já vi situação de crente no campo. Em certos locais aqui. Você quer ver realmente que o crente é crente? Vai para o posto de saúde. Vai para o posto de saúde. Você passa não sei quantas horas
chega de manhã, bem cedo, de madrugada, com a ficha número 1349, tá? E aí quando chega o 1348, a pessoa chega e diz assim, o médico não vai mais atender, não. Aí eu quero ver você, oh glória, meu Jesus, pois eu te louvo. Mas Deus diz, tudo dá graça. Obrigado, Senhor, porque o médico não vai mais me atender. É assim. É assim que ele se comporta. Oh glória a Jesus, amém, atendente, Deus te abençoe, bora para a sua vida. O médico também, eu vou dar amanhã, sem problema. É assim que se comporta? Meu filho, vai para o posto de saúde, para você ver o que é realmente comportamento de crente. E tem pessoas que a gente vê que a gente sabe que é crente, mas misericórdia. Muitas vezes é só a roupa, porque a língua não ficou vermelha. E o pior que tem a língua, a palavra de Deus diz que quem consegue dominar esse negócio é varão perfeito. Já viu que o negócio é difícil? A língua é a menor parte do nosso corpo, mas a parte mais difícil de dominar é esse negócio, né? A língua, tá? Amados, Jesus dedicou tempo para que o discipulado acontecesse. Ei, amados, agora vai bater algo que está complicado nos dias de hoje. Tempo, né? Jesus dedicou tempo, ele desceu da glória para se dedicar os 2 anos andando, acordar com aqueles homens ensinando eles. Ele abandonou toda a sua glória para descer aqui nessa terra e para dedicar tempo. O tempo que ele tinha foi dedicado para pessoas, para cuidar de pessoas, para ensinar pessoas, para poder deixar essas pessoas ensinar outras. Mas nós hoje não temos tempo para nada. Eu nunca vi um dia passar tão rápido, quanto mais você tem compromisso. Sabe quando é que o dia não passa rápido? A gente tinha uma obra no interior, 2007 a gente começou essa obra lá no interior mesmo, só tem uma estrada para ir, de areia, sabe? Para chegar lá, são 6 quilômetros. Interiorzão mesmo, uma casa aqui, outra lá, não sei onde. Aí, amados, a gente sabe, de um contexto de cidade, como eu e minha esposa saímos, morando dentro da igreja, que as pessoas começam a tocar um telefone 6 horas da manhã, e vai até meia-noite, olha lá. A igreja, ó, né? Não é tarde de noite, o pessoal na igreja. Aí a gente sai lá daquele contexto, daqui da cidade, e foi lá para esse contexto do interior. Mas eu sentava lá num parapeito de uma casa, o silêncio me incomodava. E eu estava ficando tão neurótico que lá sentado no parapeito do silêncio eu estava escutando o interfone da igreja, a 80 km de distância. Vocês acreditam? Aonde? Cadê a minha atender? Sério? Sério? Porque aquele interfone estava dentro da minha casa. Eu tirei lá fora. Porque a gente morava dentro da igreja, né? E a igreja lá, vocês já viram lá o tamanho da igreja, né? E aí, amados, nós fomos lá para aquele interior. E aí a gente saía às vezes de manhã para evangelizar. Aí à noite para o culto. Aí eu tirei as minhas férias, fui evangelizar, fui para lá, para o interior. Minhas férias que eu tirei, foi 10 dias, passei 11 anos para tirar, 15, foi isso tudo, foi nada. Aí, amados, fomos lá para esse interior. Meu amigo, pense num tédio horrível. Você é acostumado com esse negócio aqui da cidade, com esse corre. Meu filho, tu vai lá para o negócio daquele, você senta no parapeito, mas a senhora não passa não. Eu dou que chegasse para a hora do culto, eu digo, meu Deus, o dia não passa não. E o pessoal lá sentado, olhando lá para mim, mas acho que eu já cheguei ainda. Esses dois paranoicos da cidade, né? Só não para, né? Deixa eu olhar para o relógio, pode ter certeza, se tu botar um negócio desse aí, você vai ver em que nível você está, de estresse, de correria, de ativismo. Se você quer sentar. É igual esse menino de agitado, bota esse menino numa cadeira para tu ver como é que o menino é meio que matado. Fique quieto, ele não fica. Por aqui na mão tem que estar certo. Não pode parar, não pode ficar quieto. Eu já vi menino já, eu passei ali numa casa aí, tinha um menino quando nós botávamos o X sentado, aí ele ficava. Não pode estar quieto, não pode estar parado. Não pode parar.
já nasce com esse negócio. Não vê a Fernandinha aí, rapaz. A Fernandinha botou no bolso. Rapaz, sexta-feira eu fiquei com ela aqui. E eu fiquei cansado. Eu falei, não deve desligar essa menina. Aí eu estava comigo no colo desse jeito. Olha comigo no colo aí. Para, Fernandinha. E eu botar. Ela está sabendo que está falando dela. Olhou, está falando assim, ó. Rapaz, já nasce. Menino da cidade já nasce desse jeito, amados. Amado, e como nesse ativismo, amados, a gente vai encontrar paz. Eu estava lendo um livro sobre o hábito. Coloca a pessoa no comando. Nós, nesse mundo, mesmo uma pessoa altamente incomodada. É por isso que a gente não tem essa afinidade com Deus. Porque o Senhor diz na palavra, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. O pessoal não se aquieta. Quem tem costume de fazer isso sabe muito bem falar. O que é entrar no quarto, se ajoelhar e se aquietar. Aí fica, pensamento, estimular, internet, aí não sei o que eu estou. A neura é doida. Eu sei o que eu estou falando. Jesus dedicou tempo, tá, para que o discipulado acontecesse. Não dá para discipular correndo. Tá? Não sei se você arranja um exemplo da vida, aí você vai ter que treinar com ele nas corridas para discipular aquele mundo, tá certo? Igual o Felipe, que foi discipular o eunuco, ele foi correndo, né? Tá certo? Foi levado pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Evangelismo, amados, e discipulado não é sobre despejar na pessoa só conteúdo, tá? Não é. Porque você chega discipulado, aí vai toma conteúdo na pessoa, assim, amém? Tchau, vamos embora. Não. Tem um conteúdo? Tem, ensinando, tá? Mas discipulado, amado, não é só empurrar na pessoa conteúdo, mas acima de tudo é compartilhar a vida. Compartilhar a vida. Discipulado é relacionamento íntimo, de confiança, amém? Não é só empurrar, não. A Bíblia, a Bíblia. Texto, decorou quantos textos? A tabuada, quantos textos decorou? Né? Quantos versículos? Amém? O meu discípulo decorou tantos versículos, quantos livros já leu? Não leu ainda? Está lendo qual ainda? Pelo amor de Deus, isso não é discipulado, não. Isso é qualquer coisa menos discipulado. Isso é um tormento. Tá? E não, discipulado é vida. Discipulado é parar aqui. Como é que você está? Eu estou vendo isso, estou vendo aquilo. Transferência de vida, amém? Amém? Jesus fez isso, tá? Próximo. Discipulado, amados, é sobre ser discípulo. E ser discípulo é um relacionamento para passar tempo com pessoas, como eu acabei de falar. Discipulado é ser discípulo, tá? E ser discípulo é sobre um relacionamento de passar tempo com as pessoas. Outra, viva o discipulado, seja um discipulador e faça discípulo. Amém? Amém. Viva o discipulado, seja discipulador e faça discípulo. É a missão. Viva o discipulado, eu tenho que viver o discipulado. Como é mais que eu vou passar para uma pessoa aquilo que eu não sei, que eu não vivi? Você vai para um lugar aí, vai para uma montanha, vai escalar, você precisa de quê? De um guia. Esse guia conhece o caminho, conhece o tempo, sabe tudo. Assim é o discipulador. Ele precisa saber, ele precisa passar para o discípulo, amado, vida com Deus. Por isso que eles vivem o discipulado. E aí, com certeza, amado, você vai ter bom êxito com o seu discípulo. Se você está cobrando só a Bíblia, está orando quanto tempo? Quantas horas? E aí, fechou? Amém. É só riscando. Vai-se embora, que é isso, mano? Isso é para mecânico, tá? Discipulado não é para ser feito mecanicamente, mas espiritualmente. Amém? Amém. Viva o discipulado, seja um discípulo e faça discípulo. Tá? Agora eu trouxe 2 vídeos rápidos, tá? Que falam exatamente sobre discipulado e fazer discípulos. Isso vai ser, amado, daqui para frente no nosso linguagem. É o nosso trabalho. Mas porque não existe igreja sem discipulado. Existe multidão, existe um monte de pessoas, tá? Mas sem discipulado. E aí as pessoas vão desenvolver de qualquer jeito, faz as coisas de qualquer jeito, busca Deus de qualquer jeito e o pior, do seu jeito. Tá? O pior do mundo, sabe o que é? Busca as coisas do seu jeito, em vez de ser da maneira como Jesus deixou. Amém? Amém.
didático ele. E fundar a primeira escola de missões. Ele escolheu a cidade. Jesus Cristo veio a esta terra para ser um professor e fundar a primeira escola de missões. Ele escolheu a cidade de Jerusalém para ser sua base e também escolheu 12 pessoas para serem os primeiros alunos. Cada aluno possuía características diferentes, mas o professor já tinha um plano de atuação para cada um. Durante 3 anos e meio, os alunos aprenderam muitas lições, especialmente a amar a Deus e amar as pessoas. No dia da formatura, os estudantes foram chamados a fazer novos discípulos, mas eles teriam que se espalhar pela Judéia, Samaria e por toda a terra. Eles teriam que fazer o mesmo que o professor: amar, ensinar, orar e pregar o Evangelho para os futuros discípulos. O tempo passou e os alunos se tornaram professores e fizeram novos alunos até chegarmos aos dias de hoje. Durante todo esse tempo, uma coisa não mudou: a nossa missão. Hoje, o Centro de Formação de Missionários não é mais Jerusalém, são as nossas instituições de ensino. E elas estão espalhadas por todo o mundo. É o desejo de servir a Deus que nos move a fazer parte dessa família, aprendendo a conviver com as diferenças e amar o próximo, cada um à sua maneira, distribuindo sorrisos, abraços, louvores e principalmente amor, sem esperar nenhuma recompensa. Vivemos como Jesus viveu. E sabe o que acontece? Como profissionais missionários, cumprimos a missão e o ciclo da salvação começa toda outra vez. Amém? Amém. Esse foi o trabalho que Jesus fez e ele deixou para a gente dar continuidade. Tá? São igrejas. Igreja é local de ensino. Esse é o propósito da igreja. O propósito o princípio pelo qual a igreja foi constituída para ensinar, para repassar tudo aquilo sobre Jesus e dar continuidade a essa obra. Esse é o foco da igreja, é o alvo, a missão da igreja é ir e fazer discípulos. Amém? Próximo é Eugênio. E com isso, depois do trabalho de Jesus, né, através dos seus apóstolos, os apóstolos cresceram, se multiplicaram, tá? E aí tem outro videozinho que vai falar exatamente sobre isso. A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho, também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Jesus, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes. E mais do que isto, ele multiplicou discípulos. A princípio eram 12. A esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000 e mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize, faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes, o discípulo é o pescador. O membro apoia-se no pastor, o discípulo ajuda o pastor. O membro espera uma visita, o discípulo é o visitador. O membro quer ir para o céu, o discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez e é assim que ele quer que façamos. Amém? Amém. Essa é a missão
uma igreja que tem discípulos, o pastor menos trabalha. Igreja que só tem membros, é o tormento do pastor. O pastor é cobrado, o pastor cobra, tem que visitar, tem que orar, tem que pregar, tem que curar, e aí vai. Pode prestar atenção. A igreja, quando ela é formada só por membro, é uma cobrança miserável em cima do pastor. Tá? Por quê? Porque não está fazendo o trabalho que Jesus deixou para fazer. Porque quando estiver fazendo o trabalho que Jesus deixou para fazer, amados, com certeza vai ser uma maravilha. Tá? Discípulo, amados, ele não só pensa em ir para o céu, ele quer levar pessoas para o céu. Mas Deus lhe chamou para frutificar, para dar frutos, e frutos dignos de arrependimento, tá? Ou seja, pessoas consolidadas, pessoas realmente na obra, e aí você vai se realizar. Olha aí, ó, eu alcancei, ensinei, discipulei, agora está aí uma bênção, tá? Isso, amados, é o nosso troféu, é a nossa coroa, é o nosso prêmio. Mas, amados, igreja que não discipula, igreja que não vai atrás, igreja que não ganha, é uma igreja mórbida, é uma igreja triste, é uma igreja sem o esplendor do Espírito Santo, sem a luz de Cristo, está só esperando receber luz, e não é luz para ninguém. Aqui não vai ser assim, não vai ser assim. Essa igreja aqui é a igreja que alcança, que discipula, que vai atrás, porque senão se acostuma só em vez de eventos por dias, e o povo dá mau valor. É ótimo, é bom, nós temos aqui, mas tem que ser equilibrado. Nós podemos ter os eventos e temos pessoas que vão vir, vão participar do evento, mas é uma igreja que alcança. O foco não é esse, o foco é a missão é essa, é alcançar pessoas para Jesus. Amém? E para isso eu tenho que ser discípulo. E discípulo, amado, precisa aprender a obedecer, viu? Se sujeitar, se submeter, porque é uma coisa que principalmente se elas têm dificuldade é se submeter. É uma autoridade medonha, que é rebeldia medonha, então você não dá para ser discípulo, tá? Você fica com você mesmo, porque discipulado começa quando eu estou disposto, quando eu me disponho a aprender, a me submeter. Rebeldia, missão para fora, você não dá para ser discípulo de Jesus. Amém? Nós vamos tratar mais sobre esses pontos, tá? Isso é muita coisa para a gente aprender do dia para a noite, não dá. Vamos ter agora mais o nosso momento de ofertar, abençoar a casa de Deus, tá?